Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU de toda terça-feira, mais ou menos às 19 horas e uns quebrados. Estamos aí para o Lab GNU, hashtag 68. Hoje é dia 1º de fevereiro, né? 1º de fevereiro de 2022. E a gente está aqui na sala do Jitsi, do software livre de videoconferência Jitsi, na instância Malamanhado, que é mantida pelo nosso colega Luiz Leal e que você pode acessar por creteu.com.br/labgnu. São todos, todas e todes bem-vindos. Muito bem. Eu hoje quero dar um recadinho para começar, que é o seguinte: amanhã, num dia repleto de 2, que é o dia 2/2 de 2022, às 20 horas, aqui nesta mesma sala, creteu.com.br/labgnu, a gente vai fazer uma aula inaugural, a aula inaugural do curso de empacotamento do Debian, né? E eu vou contar qual é que vai ser desse curso, qual vai ser a dinâmica, quais os assuntos que a gente vai tratar e tudo mais, para começar já assim forte no curso. Para você obter informações mais detalhadas, aí você pode acessar creteu.com.br/CED, curso de empacotamento Debian. Então amanhã, 20 horas, então tá todo mundo convidado para vir aqui para a aula inaugural do curso de empacotamento do Debian. Tá curtindo aqui os nossos vídeos, laboratórios e etc? Você pode colaborar com esse canal de maneira financeira, o que é também muito bem-vindo. É claro que você pode colaborar de todas as outras formas, que é divulgando e tudo, vindo participar, tudo isso são formas de colaboração. Se você quiser e tiver em condições de colaborar financeiramente, tem aí todas as formas de apoio, Nubank, PicPay, PagSeguro, pelo Pix, ou se você tiver numa condição melhor e achar que a gente merece um apoio recorrente, tem a nossa campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/curso GNU. Muito obrigado a todos que estão já colaborando aqui com esse canal. Muito bem, você sabe que você me encontra nas mídias sociais por @creteu. Qualquer dúvida é só se comunicar e convido de novo, como sempre faço, ao nosso grupo de apoio do curso lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU, ou na rede Matrix também pelo mesmo nome, curso GNU. É todo mundo convidado. E hoje a gente vai começar aqui um probleminha, vamos ver se a gente vai conseguir resolver, porque a nossa colega, amiga Virgínia, que é quem nos oferece aqui como colaboração no canal, aqui para o canal e para o curso, a possibilidade de usar um sistema com máquina virtual e tudo, que é um servidor que ela nos empresta aí, né? Mas a gente usa toda hora, né? Quando eu acesso a máquina Clovis aqui, eu estou acessando uma máquina virtual que está rodando no servidor que a Virgínia separou aí para nós e que inclusive ela colocou um nome muito sugestivo, né? Que é Creteuzinho, né? Então estamos aqui. E essa máquina está numa rede que é a rede que ela está. E, no entanto, ela não está conseguindo acessar a partir da rede em que ela está. Então vamos tentar analisar o que está acontecendo aqui. Então eu me loguei aqui no servidor e vou rodar aqui um comando chamado journalctl-f, que vai acompanhar tudo o que acontece nos logs, né? Então a gente vê aí, ó, que já tem algumas coisas, ó, inclusive tá rolando aqui alguma coisa, usuário UID 1001 e tal, tem aqui as informações. E ela já me passou, acho eu, vamos ver se ela me passou, Ctrl A, C. Você já me passou, Virgínia? Deixa eu ver. A Virgínia foi embora? Como é que é? Ah, passou, tá aqui. Então tá, então já tá aqui, eu vou pegar aqui o negócio. Inclusive vou parar de streamar aqui, né? Voltar aqui para terminar um pouquinho. E vamos fazer aqui só para a gente não correr riscos com o Luiz Leal e tudo mais, né? Pronto. Beleza, então agora vamos voltar para o terminal. E lembrando que quem está novo aqui, que aliás eu mal educadamente, né, esqueci de agradecer a presença, então eu vou agradecer antes tarde do que nunca, né? A presença do Jorge, do Leandro, do Saulo, da Virgínia, do Yuri, do Guilherme, do Jonatas, do Kiko, do Cronques, do Márcio André,
do Random Bug, do Tio Bu e do Will, que estão aqui presentes na sala para participar, enfim, colaborar aqui, trazer problemas e soluções, né? O Jonatas ali já está colaborando, inclusive ali, passando o link aqui do Temate, né? Que é para todo mundo que... Porque eu sei que a conectividade de internet, às vezes, especialmente a minha aqui, dá umas rateadazinhas, né? Então eu passo aí uma linha de Temate para você acompanhar aqui o nosso terminal sem depender disso. Então vamos lá, Virginia, tenta fazer aí o acesso que eu vou, nessa tela você, não dá o Enter ainda, já deu, não, ainda não. Nessa tela você tenta acessar e nessa tela aqui a gente vê o que acontece, tá bom? Ó, inclusive, ó, tá vendo aqui que apareceu aqui quando eu me loguei na máquina chamada Clovis? Então vamos lá. Vamos lá e vamos aqui apertar aqui e vamos aqui, pronto. Pode dar o Enter aí que eu vou acompanhar lá. Você não deu "-V", mas não tem problema. Vamos lá acompanhar lá na primeira tela. Não está chegando aqui, deixa eu ver. Nada. Não chegou nada aqui, ó. Não veio nada aqui, ó. Não tá batendo aqui por algum motivo, né? Vamos olhar lá de novo na tua tela. E deixa eu ver se eu tenho conectividade. Eu tenho. Então eu vou mandar aqui um creteuzinho aqui. Não sei se você colocou na configuração, se é você colocou lá na configuração do SSH, né? E a gente precisa checar isso, viu, Virginia? Então a gente checa isso, não sei se foi assim que você colocou, normalmente é assim, num arquivo chamado... Ah, nem é. Num arquivo... Não, eu coloquei no etc hosts. Ah, tá. Então você tá é só o IP na parada, né? Então tá. Então eu vou rodar aqui um host creteuzinho e a gente vai ver que ele não está resolvendo o nome. Host creteuzinho não está resolvendo o nome. Se eu fizer aqui um ping creteuzinho, pinga. Mas não está resolvendo o nome aqui. Estranho, né? Acho que é porque ele está tentando resolver o nome mesmo quando eu uso o host. Mas está lá, está certo. Está no IP 10.0.0.250 aqui. A gente pode confirmar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C aqui, IPA. O IP aqui é o 10.0.0.250. Então, aparentemente, estaria tudo certo. Mas quando as coisas não funcionam é porque há alguma coisa que está errada. Então, vamos analisar. Como é que a gente faz para analisar isso, né? A gente pode analisar isso vendo várias coisas. A primeira que eu vou fazer é de fazer o SSH aqui, passando esse parâmetro "-V", de verbose, para a gente ver o que acontece. E a gente vê várias coisas aqui, ó. A gente vê que o arquivo de configuração foi lido e vê que a conexão foi estabelecida e que está aí tentando fazer um envio de alguma coisa que não consegue. E aqui não aparece nada, então o problema está nesse processo aí da conexão, que não chegou nem a aparecer aqui no log, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vamos então começar a checar algumas coisas. Você tem Nmap aí? Não? Tem. Então vamos dar um Nmap no 10.0, ou antes ainda. Vamos olhar aí as suas configurações de IP, para ver se na tua máquina está tudo certo, ao invés de estar mandando para outro lugar. Então vamos ver. Aqui você tem um IP 100.64, que eu não sei o que é, tem um IP 192.168, que deve ser da virtualização, tem um IP 10.0.0.105, deixa eu dar um pipeless aqui. Ixi, a gente não consegue ver nada quando eu dou o pipeless. Então vamos sair do pipeless, vamos dar um IP-C aqui, vamos fazer aqui um Ctrl B, isso aqui para olhar lá para cima, para ver, porque você tem outras interfaces, ó. Aí eu estou vendo que você tem uma interface de rede cabeada, que está down, tem uma interface de rede Wi-Fi, que está up, e ela está com IP 10.0.0.105, beleza, show de bola, tem mais uns outros IPs ali, que não muda nada. Então vamos ver as rotas aqui, vamos ver como é que estão as rotas, para ver se está indo para o lugar certo. Vamos ver. Ixi Maria, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que tanta rota tem aqui, minha querida? Vamos ver aqui. Ctrl B e vamos olhar aqui. Tem um bocado de rota, inclusive rota. Vamos ver. A rota default é pelo 10.0.0.2, beleza.
que é o roteador da parada. Aí tem aqui uma rede, tem outra rede. Ó, mas olha só, aqui está dizendo que 10.00/24 tem que ir pelo 10.00/105. Essa rota aqui é que está te quebrando a cara. O que quer dizer isso aqui? Aqui está dizendo que tem uma rota para a rede 10.00/24, portanto, dos IPs 10.000 até o IP 10.00255, sendo que o primeiro e o último não servem, né? O primeiro é usado para representar a rede, o último é usado para broadcast, mas essa rota aqui diz que tudo que for para essa rota vai ser enviado para a máquina cujo IP é o 10.00105. Então, desta forma, não vai bater lá, né? Porque o 10.00105 não é o nosso Creteuzinho. Então você fez essa rota aí. Por que você fez essa rota, Virgínia? Cara, eu não lembro de ter feito, não. Você não lembra, mas obviamente foi você que fez, né? Então a gente vai remover essa rota aí, que essa rota não tá com nada. Creteu, pelos Pois parâmetros que estão sendo passados nessa linha, o que dá para identificar? O que seria proto, kernel? Aí já tá querendo fazer muita pergunta de prova aí, né? Olha, não sei, cara. O que eu sei aqui é o seguinte. O que eu sei ler aqui, e que é o que me interessa, proto, kernel, deve ser de protocolo, né? Não sei. Mas o que vale aqui, o dispositivo é esse aqui, portanto a rede Wi-Fi, né? Talvez você tenha mudado alguma coisa no roteador, eu não sei. Aí aqui, Virgínia, tem aqui o escopo do link, quer dizer, é link, e qual é a fonte, qual é o source, qual é o local que ele vai acessar, e a métrica, porque às vezes com várias rotas podem ter métricas diferentes, né? Eu não sei o que essa não, opa, perdi a conectividade aqui com o teu temate, hein? Perdi a conectividade com o teu temate, Virgínia. O que houve? Caiu? Você derrubou? Você saiu? Não, tô aqui ainda. Mas o temate não mais. Você derrubou o temate aí sem querer. Oxe. Aí. Ele tá aparecendo aqui ainda. Mas não tá rolando. Não tá rolando, segundo me apresenta aqui a parada. Vamos fazer aqui se eu não tô pegando. Ih, ó. Acontece essas quedas aí, né? Como é que eu faço para encerrar ele e iniciar de Não, novo? vamos ver se é isso mesmo. Não, pronto, aí. Caiu, mas voltou. Eu que chamei o outro errado aqui. Mas caiu e voltou. Então, tamo aí. Então, vamos lá. Agora, o que danado são todas essas rotas aí? Porque não é só o fato de ter aquelas. Tem um monte de rota aí. O que você tá aprontando aí? Cara, pode ser um computador do trabalho, né? Pode ser coisa do trabalho. Tipo, esse ZC e tal, é um programa que a gente tem que ter na máquina instalada. Entendi. Mas o crítico aqui, né? Vamos fazer aqui um "-c", "-r", eu vou fazer um pipe grep 10.0, qualquer ponto, ops, pipe grep "-r", não. Pronto. Só para a gente ver essa aqui. A gente está vendo que está apontando para um roteador que não está certo essa rota, né? Então, essa rota, o teu roteador, para qualquer rede, é o 10.002. Mas, se você faz uma rota para essa rede aqui e aponta para outro sujeito, quem é o 10.00105? Você sabe? É a minha máquina. Você está apontando tudo que é da rede 10 para a própria máquina. Então, não é para ser. Pois é. Então vamos lá. Quando a gente quer mexer em rota, né, a gente vai usar aqui, ó, IP. Eu nunca sei de cabeça, então a gente vai fazer assim. A gente vai olhar isso aqui, ó, KDV nos nossos alfarrábios, né, e vamos procurar aqui por IP espaço R, que provavelmente tem. Opa, não tem, olha. Então a gente vai olhar isso aonde? A gente vai olhar isso. Eu tenho um documentozinho aqui que eu curto muito de compartilhar com a galera, né? Vou até, deixa eu acessar ele
ele aqui, ele tá... Tenta default, tenta default. Não, tudo bem, é que eu quero mostrar esse documento aqui, deixa eu ver, Zatura, tabela, pronto. Deixa eu colocar aqui no full screen para a galera ver, né, o documento. Então vou abrir aqui esse cara que chama tabela de comandos IP, ele vai ser aberto aqui num outro terminal. E aí esse cara, o que que ele é? Ele é uma fichinha de cola aqui, né, uma cola, que mostra a relação entre os comandos usando o IP Route 2, né, quem fornece esse programa chamado IP, comparado com os ifconfig da vida, que é do NetTools, né, e como é que a gente faz. Então aqui está dizendo como é que eu adiciono um endereço, como é que eu removo um endereço e como é que eu adiciono e removo uma rota, né. Então, para eu adicionar uma rota, ó, route, IP route, aliás, perdão, isso aqui era como era antes, né? Não, tá aqui, IP route add, se é uma rota default, se é uma rota específica. Então, o comando que gerou isso aqui foi esse aqui, um IP route add 10.0.0/24 via 10.0.0.105 aí, né? E que não tem nada a ver. Então, nós vamos remover essa rota e a gente remove com IP route, delete, põe a rede que a gente quer, né? Então, repare que o que adiciona a rota para o que remove a rota são muito similares, né? Apenas muda a palavra add para delete, né? Então vamos voltar lá no terminal e vamos lá. Terminal e vamos lá no teu terminal e vamos aqui, ó. IP route delete, vamos del, né? Vamos colocar a rota aqui, ó. Tá aqui a rota. Tá aqui a rede, né? Tá aqui a rede. E via esse cara aqui, ó. E esse cara aqui. Removi essa... Opa, tem que ser a toda poderosa, não é? Você tá usando sudo ou sul? Virgínia? Pronto. Ela não responde, mas ela atua. Aí a gente já fica logo sabendo. O que é isso? No, vamos fazer o seguinte, ó. Por isso que é ruim usar sudo, tá vendo? Eu já virei root aqui sem precisar nem pedir nada para ela. Vamos rodar aqui de novo, só para a gente ver aqui a linha de comando. Tá dizendo aqui, ó, netlink, deu erro aqui. Vamos ver o que quer dizer isso aqui. Por que eu não consegui remover essa rota aí, né? Pipe grep 10. Tô com mania desse -R aqui. Tá lá a rota. O que eu fiz de errado aqui? Route 10. Vamos tirar só a rota. Vamos ver se ela... não precisa colocar o via. Não, o via é para quando a gente quer dizer quem é o gateway dessa rota, né? Então eu removi a rota aí, ó. Então ela não apareceu mais, ó. Tá sem essa rota, beleza? Então agora vamos ver aqui, ó. Cadê? Não tem aqui, então vamos lá. Também não está indo ainda. Vamos ver o que temos mais aí na parada. Também não está indo ainda. Vamos pingar aqui o creteuzinho. Tá pingando, 64. Vamos ver com o Nmap aqui se está chegando lá. Nmap no creteuzinho. Vamos fazer aqui um -N, -P22. Tá lá, bonitinho. O que tá rolando aí? Será que esse é mesmo o que você está pensando que é? Vamos olhar aqui com o IP N, a gente vê os MAC address, ó. Então aqui está dizendo que nem aparece aqui o MAC address, ó. Então ainda tem alguma rota perdida aí, ó, porque não está aparecendo o MAC address do 10.0.0
que é o MAC address do Creteuzinho, não está aparecendo. Ele devia estar aparecendo porque a gente acabou de conectar com ele. Então, na verdade, o 10.0.0.250 não está batendo na rede local, tá? Ah, não, está aqui, o 10.0.0.250 está aqui. O MAC address está aqui. Então, vamos ver se o MAC address está certo. Estou aqui no Creteuzinho, vamos dar um IP, pode ser A mesmo aqui, e vamos ver o MAC address 78 2B CB 8D F3B2 78 2B, tá certo. Então agora vamos rodar aqui o journal -F. Ah, agora apareceu aqui, ó. Não. Agora você tentou rodar de fora, Regina? Não, de fora eu consigo. Eu tava testando. Então, porque tem alguém. Tudo bem, de fora você consegue, porque não tem nenhum problema no Creteuzinho, cara. O problema tá na tua máquina aí. O problema tá aí, ó. Vamos ver se ele aparece lá. Creteuzinho, desconecta. 1.1. Vai. Você tá com. Tem VPN aí, alguma coisa? Vamos olhar aqui as tuas rotas de novo. Eu tenho VPN, mas tá desconectado agora. Vamos ver se sobrou alguma rota aí. Default via... Não estou vendo rota nenhuma aqui, não. Então pode ter mais de um problema. Vamos lá. Vamos mandar um Creteuzinho -V aqui. E nada feito. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Vamos de repente tem alguma parada mudando. Vamos fazer um outro teste aqui para demonstrar isso aqui, ó. A conectividade IPv4 é uma das possibilidades, né? Mas a gente também tem conectividade IPv6. E especialmente quando a gente está dentro de uma rede local, física, que é a mesma rede, às vezes a gente, para fazer um teste desse, pode usar o IP na sua versão 6. Então eu peguei aqui o IPv6 do Creteuzinho e vamos tentar logar com o SSH com o IPv6, que eu acho que também não é assim. Eu acho que é -6, não é, o Creteu? Não, tem um negócio de botar uns % aí, mas também nunca lembro. Você sabe que a minha memória é terrível, né? Não é só isso, é porque quando os que eu conecto via IPv6 está no arquivo de configuração, né? Então vamos lá dar um KDV SSH que vai aparecer aqui em algum lugar nos meus alfarrábios, né? Que eu sei que eu tenho isso aqui. Olha lá. A gente pode fazer SSH user e usar uma interface específica, né? Então SSH user e dessa forma aqui o IPv6, aliás, isso aqui é SCP, SSH user @IPv6 ou SSH user @IPv6 e uma interface específica, né? Então vamos fazer um SSH, não precisa de user aqui, o IPv6, e vamos passar aqui com o % a interface específica que aí na sua máquina. Deixa eu dar um comentário aqui. Ô, sapato. Comentário aqui. Acho que é WLO1. Vamos olhar aqui para não ter dúvida, né? É WLO1. Então vamos lá. Por quê? Porque a IPv6 pode estar em outra interface, né? Então vamos lá. WLO0 não. WLO1. E olha lá, conecta de boa. Então você está vendo que o problema está na tua conectividade IPv6 aí, ó. Inclusive acessou de boa, IPv4. Inclusive acessou de boa, tá vendo? Então não tem nenhum problema no Creteuzinho. Tem problema na tua configuração de rede aí. E essa é uma forma de testar. Então por IPv6 está indo, não está indo por IPv4. Por que não está indo por IPv4? Eu não achei aqui ainda, mas tem regra de rota errada aqui. É simples assim. Mas agora você tirou as rotas? Você desligou alguma coisa aí, né? Eu tirei o programa. Finalizei o programa da empresa. Mas ainda assim não foi, ó, com IPv4. Ó, essa conexão com IPv6 foi de boa. Se a gente faz a conexão SSH 10.0.0.250,
Não vai, ó. Então sobrou alguma coisa ainda aí, que eu não sei o que é, temos que pesquisar, né? O teu programa aí tá bagunçando as tuas configurações de rede aí, notoriamente, né? Mas não estou vendo rota nenhuma, mas pode ser que não sei o que o teu programa faz, ainda esteja com sobra disso, né? Com sobra da rota anterior por algum motivo que eu desconheço qual é. O engraçado, eu achei engraçado, tentar aqui, seu comandante. Engraçado é que aparece bonitinho aqui o. Ah, mas olha só. Stale não é bom. Vamos ver aqui. E vamos ver aqui. E vamos ver aqui. Não sei, alguém pode dar alguma ideia aí. Eu não sei o que está acontecendo mais. A rota já está resolvida. Mas ainda assim não está estabelecendo a comunicação. Você veja que quando eu fiz a conexão por IPv6, deu para a gente ver que o MAC address é o mesmo, né? Então essa comunicação está havendo, mas está havendo alguma coisa que talvez não esteja bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sudo. Perguntar se tem alguma coisa configurada lá no hosts dela. Etc host. Ah, mas eu botei o IP, né, cara? Aí não muda nada, né? IP não consulta lá, né? Vamos dar aqui também um pipe-lé, vamos ver se tem alguma regra aqui impedindo a conectividade, né? Também é possível, né? Não tô achando não, mas estamos aqui para resolver problema. Isso aqui é isso mesmo. Ninguém tem alguma sugestão aí que esteja passando batido aí? Já avisar também aos novos participantes que não adianta escrever aí no chat, a não ser que alguém que esteja com áudio leia a mensagem, porque eu estou vendo o mesmo terminal que vocês estão vendo aí, então eu não vejo o chat, né? Mas vamos lá. Fala Nilson, boa noite. Morgan Barrabim Barrabeste, boa noite. O pessoal vai chegando aqui. Fronques, Alan, Francisco. Ô, Gabriel tá aqui, Fulonzeiro. E aí, afora ficar vendo a gente sofrer, mas todo mundo sofre, mas todo mundo colabora. E aí, alguém tem alguma ideia? Do porquê que não tá indo? Tá muito estranho isso, porque olha só. Nmap-n 10.0.0.250. Vamos ver, ó. Aparece lá a porta 80 e aparece lá o SSH. Vamos ver aqui com. Você tem aí links ou links? Não. Links também não. Ou W3M também não. Vamos instalar o W3M. W3M é um cliente, né? É um navegador de web em linha de comando, né? Então vamos sair do root, que essas coisas não devem rodar no root, né? W3M 10.0.0.250. Vamos ver o que a gente vê aqui, ó. A gente vê nada. Então a conectividade que está com problema não é exclusividade do IPv6, do SSH, qualquer conectividade com essa máquina aí. Então vamos sair fora do cara aqui e vamos ver se a gente consegue descobrir aqui, não é, Virginia? Que eu até agora estou sofrendo aqui, ó. Vou acessar aqui. Se eu reinstalar, então o Debian resolve? Ah, talvez, né? Resolve. W3M, ó. Vamos lá. Esse IP dá até para acessar aqui da virtual. Vamos ver, ó. Tá vendo só? Aparece lá Creteuzinho. Tá vendo?
Então, conecta no servidor web também, né? De boa. Como é que sai com o quê? Só na tua máquina aí que tá zicada, cara. Alguma coisa sobrou que eu não tô achando, né? Porque procuramos aqui pelas rotas. A rota eu vi que tava errada, mas não bastou tirar. Então tem alguma coisa que tá passando aqui por mim que eu não tô me ligando, né? Não sei. Não sei. Ó, quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Trace route, você não tem? Tem. Trace route 10.0.0.250. Ah, olha só. Por que ele tá batendo no 10.002? Não era para ele bater no 10.002, hein? Porque tá dentro da mesma rede. Deixa eu ver aqui a tua configuração de rede aqui. Pera aí, deixa eu olhar com mais cuidado. Não, tá certo. Barra 24, bonitinho, tá certo. Tua configuração de rede tá certa. Você andou mexendo no roteador também ou não? Não. Você tá tudo no Wi-Fi, não é? Sim. Ah, então temos esse problema também. Então tá aí o problema. Cabo. Tá aí o problema. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Ping 10.0.0.2. Oh, pinf não, né? Ping. Tá lá batendo no 10, que é o teu gateway, né? Uma das coisas que a gente precisa sempre testar é se aquilo que a gente está usando como gateway tá respondendo, né? Então, a rota default é o 10.002, por isso que a gente consegue aqui, por exemplo, ping, vamos ver, ping para fora, tá funcionando, obviamente, senão a gente não estava nem conseguindo conexão aqui com o Temate, né? Mas a rota da rede padrão, deixa eu ver aqui, -R. Sim, agora, Cretil, presta atenção, tem que ter uma rota, né, para essa rede, né, que é a rota padrão. Quando a gente, agora eu já sei o que está acontecendo. Vamos olhar na minha máquina que vai ficar fácil de perceber. Ó. Ou nessa máquina aqui. A gente vê aqui que nessa máquina é uma máquina virtual, o IP que ela recebeu foi 192.168.122.75. Se eu olhar aqui a mesma coisa que eu estou fazendo ali, ó, que é o IPR, a gente tem duas rotas já. A primeira rota é a rota default e a segunda rota é a rota da própria rede. Então é essa aqui que tá faltando. Quando a gente sobe uma interface, ele sobe duas rotas. A rota para aquela rede, né? Para poder saber que tem que mandar para o barramento normal, diretamente via Ethernet, e uma rota default. Então está faltando a rota da própria rede aqui na tua. Tem que ter uma rota para a rede 10.0.0/24, né? E ela não está aqui. Né? E ela não está por quê? Porque o programa lá bagunçou, né? E não voltou atrás. Então a gente está sem essa rota. Em virtude de estar sem essa rota, o que está acontecendo? Como eu não tenho uma rota para uma máquina dessa rede, o que a infraestrutura de rede vai fazer? Não tem uma rota para essa rede. Então, quando eu não tenho uma rota, eu mando para o roteador default. Então, ele está mandando para o 10.0.0.2. E aí não está dando certo, não está dando liga, não está voltando o negócio que ele não tem que mandar para o 10.0.0.2. Então, essa é a questão. Então, vamos fazer aqui a rota. Ó. IP, route, add, 10.0.0/24 e só que quando a rota é a rota padrão, a gente tem um jeitinho especial de escrever isso aqui que obviamente eu não estou lembrado, né? Se alguém tiver, eu agradeço, né? Mas vamos lá, eu acho que vai ser só assim mesmo, via. Não tem nada de via, eu acho que é só dev e o WLO1. Vamos ver agora, IP-CR,
Opa, agora temos uma rota. Então, agora temos uma rota. Então, vamos ver agora aqui, ó. Trace route 10.0.0.250. Ah, viu? Aí não passou por um roteador, foi direto para o Creteuzinho. Então, agora vai dar certo. Vamos lá. SSH. Aham, logou de boa. Vamos lá no W3M. Logou de boa. Então, perceberam? Vamos recapitular. Tá funcionando, Virginia. Seu programa tá bagunçando as rotas aí e não tá voltando atrás quando você desliga ele. Então fica pendente isso. Provavelmente está acontecendo toda vez que você liga e desliga esse programa, né? Não está voltando, tem que voltar. Quando você liga a máquina, né? Esta rota é criada automaticamente quando se atribui à rede. Então, que rota é essa? É a rota que vai enviar os pacotes diretamente para o barramento. É por isso que tem o ARP, essa coisa toda, né? Então tem sempre que ter uma rota para a rede da qual a sua máquina faz parte. E essa rota, num primeiro momento, estava apontando para outra máquina e aí não vai funcionar mesmo. E depois, quando a gente removeu, ela ficou sem existir. Então agora a gente tem uma apontando para o próprio barramento, está tudo em ordem. Tudo funcionando agora, Virginia. Muito obrigada, professor. Ah, que nada, velho. Isso aí é paga. Eu vou. Pera lá que. Você ainda tem meu Pix ou não? Eu tenho ainda. Quer quanto pelo serviço? 5 mil tá pago. Mas eu também vou pagar a mensalidade do servidor Creteuzinho e vai ser 5 mil também, beleza? Ô, pai, fechou então, hein? Então tá bom. Eu já tava pensando em trocar o suporte. Agora, professor, você viu que saiu uma vulnerabilidade pro Linux? GNU? Não, GNU é uma coisa, Linux é outra. Você né? entendeu? O Não, GNU Linux. mas eu tô aqui num espaço que é do curso, então eu faço questão de a qual você se refere. Do PK-EXEC? Eu acho que foi. Foi semana passada, não foi? PK-EXEC é um software que serve, não sei se você tem instalado aí. Vamos ver se você tem instalado aí. PK-EXEC. Mas aqui a galera chama de vulnerabilidade qualquer coisa que é tratada da mesma forma. Você tem aí PK-EXEC instalado na tua máquina. PK-EXEC, vamos ver em que pacote ele está. PK-EXEC está no pacote Policy Kit, né? E o que o PK-EXEC faz? O PK-EXEC é uma espécie de sudo para aplicações de ambiente gráfico, né? Então, quando a gente quer rodar uma aplicação com os privilégios de root, num terminal a gente pode usar sudo. Na verdade, sudo serve para trocar de usuário também, mas uma das formas é para rodar alguma coisa como outro usuário, e o mais comum é ser como sudo, né? Então, se eu rodar sudo ID, a gente vai ver que o ID que aparece é o ID do root, a toda poderosa rootinho. Pois não? Não, desculpa, acho que eu vou atropelar o assunto, mas a gente usa o PK-EXEC para abrir o Gparted, por exemplo. Por exemplo, exatamente. Bastante, né? Exatamente. Então vamos lá. Quando eu rodo o sudo, eu, por padrão, vou rodar como a toda poderosa rotinha. Tanto que eu rodei o programa ID, que é o programa que vê a identificação do usuário. Se eu rodar só o ID, aparece que o usuário é o usuário que tem número 1000 e é a Virgínia. Se eu rodo sudo ID, aí aparece que é root. Inclusive, para tentar quebrar um mito aí que eu andei ouvindo essa semana aí nos grupos, não, é mais seguro, é menos seguro. Olha, o sudo é um programa que, se você configurar ele de certas maneiras, você pode limitar que comandos, que usuários, que momento um determinado usuário ou um grupo de usuários pode executar alguma coisa como se fosse root. Mas a partir do momento
que aquele usuário, naquele momento, tem condição de rodar aquele programa, rodar com sudo ou com su, ou como root diretamente, é exatamente a mesma coisa, né? Só que são dois processos. Um processo que faz a autenticação e o outro que executa efetivamente aquilo. Então, rodar com sudo ou rodar diretamente como root é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, como pode ser demonstrado e provado por esse simples comandinho aqui, ó. O ID rodou exatamente igual do que se eu tivesse, se eu rodar aqui, ó, sudo -s, eu viro a toda poderosa rotinha, e aqui eu venho e tenho aqui root do mesmo jeito. O teu usuário root tem senha aí, Virginia? Ixi, boa pergunta. Então não importa, eu vou pôr uma senha para ele aqui. Ah, pronto, lá vai você trocar minhas senhas. Do root eu tô tocando. Pronto, troquei. Só para mudar e colocar aqui, ó, su menos, e vou colocar a senha que eu acabei de atribuir. Pronto, agora eu sou sudo. Se eu rodar ID, ó, a resposta é a mesma. Portanto, rodar alguma coisa quando você é root ou com o sudo é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. A diferença, sim, está no fato de que se você mexer nas configurações, né? E aí o meu querido Jello Fitster, que está aqui presente, que é o Leandro Ramos, ele tem um vídeo explicando sobre isso, que é muito legal, falando de diferenças de su e de sudo, né? E também a gente vê vídeos e artigos por aí, falando em mexer nas configurações e tal, do etc sudoers, que é o arquivo que cuida disso, né? Então vamos lá. Vamos rodar aqui, virar toda a poderosa routine, e vamos olhar esse arquivo aqui, que é o etc sudoers. Esse arquivo etc sudoers é o que configura o funcionamento do sudo. Por padrão, numa instalação em que tem sudo, no Debian, por exemplo, se você no instalador não atribui a senha do root, o programa sudo vai ser instalado e o instalador vai colocar o seu usuário num grupo especial, grupo esse que é chamado sudo, e é isso que quer dizer aqui nessa linha, está dizendo que todos os usuários que participam do grupo sudo podem acessar qualquer comando, em qualquer momento, a qualquer hora, né? E é assim o funcionamento. Deixa a gente olhar aqui para a gente ver cada um desses campos aqui, achei que ele mostrava aqui, mas não mostra não. Mas a gente consegue rodar qualquer programa, a qualquer momento, acessando de qualquer máquina. Tá? Então, é isso que quer dizer essa linha de comando que está aí. Então, essa linha é a padrão quando se instala o sudo. Então, para que um usuário possa virar a toda poderosa rotinha, basta que esse usuário faça parte do grupo sudo. Não precisa editar esse arquivo. Quando é que você vai editar esse arquivo? Você vai editar esse arquivo quando você quiser alterar configurações para que o sudo funcione de forma diferente. Por exemplo, em muitas redes em que muita gente usa, faz diferença usar root ou usar sudo? Faz diferença. Não porque o programa rode diferente, mas porque a administração do servidor é diferente. Então, se a gente tem uma máquina que muita gente administra, no lugar de eu falar a senha do root para todo mundo, e na hora que um funcionário deixa de trabalhar, eu tenho que mudar a senha, porque afinal ele já sabe a senha, ele não é mais parte da equipe, não faz sentido nenhum, né? E se eu precisar tirar um usuário da equipe que foi alocado em um outro departamento ou coisa parecida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a senha também? Não. Se a gente usa sudo nessas condições, eu coloco o usuário Leandro no grupo sudo porque ele está aqui administrando. Então ele tem as prerrogativas, ele tem os privilégios para poder fazer a administração. Ele saiu da equipe, foi para outra equipe, eu simplesmente removo o usuário Leandro do grupo sudo e ele perde essas prerrogativas. Além disso, quando ele loga com o usuário dele, portanto eu não preciso saber a senha, ele que sabe a senha, ele que troca a senha, ou melhor até do que senha, a gente coloca para ele aqui uma chave criptográfica, né? Então ele acessa com a chave criptográfica, fica muito mais seguro e tudo mais, e se ele não fizer mais parte da equipe, eu simplesmente tiro ele do grupo sudo. Se uma nova pessoa vier a administrar, a Virginia resolveu
vai trabalhar nesse departamento e ela vai administrar esse servidor. É muito simples, eu crio um usuário para a Virgínia e coloco o usuário da Virgínia no grupo sudo, pronto, ela tem as permissões. Esse é o padrão. Agora, se eu precisar, por exemplo, que o usuário Virgínia possa acessar o servidor, mas não para fazer qualquer coisa, apenas para rodar um ou outro comando, apenas para rodar uma ou outra coisa. Então a gente pode editar esse arquivo de configuração e para aprender sobre isso, se a gente fizer um man, acho que basta um man sudoers aqui que a gente já vai ver. Isso. Aí tem aqui definições do que a gente pode fazer, o funcionamento disso, né? O que eu posso definir. Então eu posso definir origens para que o usuário acesse e só assim ele ter permissões. Eu posso definir horários para que o usuário acesse e só assim ele ter as permissões. E eu posso dizer, inclusive, criar aqui uma porção de prerrogativas diferentes, como, por exemplo, dizer que o usuário, vamos supor que eu quero dar para a Virgínia a incumbência de configurar a rede do meu servidor. Então eu posso dizer, através do sudoers, que o grupo de usuários chamados administradores de rede, do qual a Virgínia faz parte, podem rodar como root o comando IP. Com isso ela consegue criar uma rota, remover uma rota, atribuir um IP a uma interface, remover um IP a uma interface, mas ela não consegue rodar outros programas, né? Então, quando a gente tem uma infraestrutura que exige esse tipo de coisa, legal, vamos editar o etc sudoers e vamos mexer nisso. Se a gente está falando de um desktop, é absolutamente inútil essa questão de ficar editando o arquivo etc sudoers para a maior parte dos usos. Você tem um uso diferente aí, beleza. Então, não edita o arquivo só para você, o próprio usuário, poder fazer as coisas como root. Não é necessário, basta que o seu usuário faça parte do grupo sudo. Agora, o pkexec, para não perder o fio da meada, é o equivalente disso para rodar um programa com interface gráfica, né? Então, ele é um equivalente do sudo para rodar um programa com interface gráfica. E este programa apresentou uma vulnerabilidade. Se a gente olhar aqui, e vamos olhar isso com apt changelog, lembrando, como era mesmo o nome do pacote em que estava o pkexec, era o policy kit 1, não é isso? Então vamos lá. A minha memória já perdi. pkexec, vamos lá, command-v, e vamos lá aqui fazer assim, dpkg-s, e vamos rodar aqui assim, e vamos fazer uma substituição de comandos, ó, policy kit, então vamos lá, apt changelog policy kit -1, e a gente vai olhar o changelog e a gente vai ver aqui, ó, local privilege escalation in policy kit pkexec, que é o CVE 2021-4034, portanto já está corrigido aí. Então qual era o problema do pkexec? Local privilege escalation, escalar privilégios localmente. Então, qual era a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é que se um usuário local, né, um usuário que já está na máquina, usasse o pkexec e a partir daí passasse um exploit, ele conseguiria os privilégios da toda poderosa rotinha. Mas o que a mídia sai alardeando por aí? Falha no Linux. A falha não era no Linux, a falha é no pkexec, né? Então não é no kernel. Olha eu aqui defendendo o kernel, mas a falha não era no kernel, a falha era no pkexec. O pkexec tem umas coisas particulares. Aliás, essa coisa particular, tudo que é programa que precisa executar coisas como root, vamos, por exemplo, olhar aqui o srbin PASWD, que é o programa que serve para mudar a senha, né? Para mudar a senha de um usuário, é preciso escrever em arquivos que só a toda poderosa rotinha pode escrever. Agora, como é que o próprio usuário pode mudar a senha? Se ele não pode escrever nesse arquivo, e para ele mudar a senha, esse arquivo precisa ser escrito. Para isso a gente precisa de um programa que tenha uma característica, que é essa que aparece nessa letrinha S aqui, ó, que é o Sweetbit
ID. Quando a gente atribui esse flag, essa indicação, para um arquivo que aparece aqui no ls-l com esse S, indica que ao executar este programa será executado com as permissões do usuário que é dono do arquivo do programa, nesse caso aqui, o root. Portanto, quando a gente roda PASWD, a gente roda com as permissões de root. Logo, esses programas que têm essa característica, eles são muito visados como uma fonte de possível escalonamento de privilégio, que é o usuário já está na máquina e conseguir um privilégio superior ao que ele deveria ter. Vamos dar uma olhada onde é que está o pkexec mesmo, o diretório? Eu já esqueci de novo. Vamos olhar aqui o diretório em que ele está. Ops. O diretório em que ele está aqui, vamos apagar isso aqui, e só para a gente dar um ls-l, ou até vamos fazer diferente, né? ls-l neste cara aqui, e ele está lá, ó, pkexec também tem o switchbit ligado, portanto, não tem nenhuma relação com o kernel. Um programa que roda com os privilégios da toda poderosa rotina, quem tem que controlar quem pode e quem não pode é o programa. Então, esta vulnerabilidade, ela se deu por quê? Porque o programa tinha um defeito. Mas este programa já está rodando como usuário root. Então, não tem nenhuma vulnerabilidade relativa ao kernel envolvida nisso. Mas como a galera janeleira acha que o sistema tem que ter um nome só, né? Por que isso? O janeleiro, que é aquele que todos aqui que me conhecem sabem do que se trata, que é o usuário típico de Windows, ele pensa que o sistema operacional é uma pedra. Por quê? Porque ele não conhece as partes que compõem o sistema operacional, né? Então ele, lá na janela, ele fala, o Windows isso, o Windows não reconheceu, o Windows não acessou, o Windows não permitiu, o Windows isso, o Windows aquilo, porque ele só consegue enxergar uma coisa só, ele não entende como é que as coisas funcionam. Aí quando ele passa, no princípio, a usar o sistema operacional GNU Linux, primeiro que ele já não chama de GNU Linux quando começa, a gente precisa sempre lembrar isso, né? Mas aí ele transforma em Linux, e aí parece que todos os componentes de todo um sistema operacional devem ter um nome único, como ele fazia lá no Windows. Então, havia uma vulnerabilidade no Linux. Não, o Linux é o kernel. E esta vulnerabilidade não tem nenhuma relação com o kernel. Imagine que aqui eu não sou toda poderosa rotinha. Se eu rodar aqui rm, home, Virginia, eu vou apagar todos os arquivos da Virginia. E eu posso fazer isso? Posso, tenho poder para fazer isso? Tenho, porque é a toda poderosa rotina. O kernel, que é quem de fato vai trocar as informações para que os arquivos sejam, entre aspas, apagados, ele só está obedecendo ordens. E o kernel obedece às ordens da rotina. Portanto, se eu mandar apagar, eu não posso mandar apagar tudo, e a Virginia reclamar comigo que eu apaguei tudo, e eu vou dizer, foi um problema do kernel. Não, o kernel está em perfeito estado de funcionamento. Então, quem é que estava vulnerável? Estava vulnerável quem usasse pkexec, quem tivesse isso em funcionamento, para os usuários que já estivessem naquela máquina. Então, isso não quer dizer que o servidor que está rodando um servidor web lá está vulnerável, isso não quer dizer que o servidor que está rodando virtualização está vulnerável, isso não quer dizer nada disso, só quer dizer assim, se eu tenho um usuário local e esse usuário usa esse programa, é possível escalar privilégio. Isso é grave? Sim, é claro, é gravíssimo, mas não compromete os servidores que usam o kernel Linux, compromete os servidores que os usuários locais estão logados e tem o pkexec. Beleza, Virginia? Muito boa explicação, professor. Obrigado. É isso aí. Luiz Leal, boa noite. Alan. Opa, o Alan discorda de mim aqui e disse não necessariamente. Alan, se você puder ser mais específico, aí a gente discute. Só não necessariamente, eu não sei em que momento, você me desculpa, mas eu não estava vendo a tela, então eu não sei em que momento você discordou do não necessariamente de qual foi as minhas falas que você falou não necessariamente. Então, se você puder descrever aí, né, o não necessariamente. Aí o Alan está dizendo aqui que não tem nada a ver com o que eu estava falando, e sim com a pergunta que o Will fez logo mais ali que eu não vi. O Will fez a seguinte pergunta. O Will disse assim, galera do chat, então não é comigo,
Então eu tô fora. Se eu remover o driver de vídeo, eu perco a interface gráfica automaticamente? Bom, a gente precisa fazer uns ajustes aí, e eu vou até aproveitar, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, ainda dá de boa, então vamos fazer uns ajustes aí, né? Eu vou sair aí da toda poderosa rotinha, da tua máquina, né? Porque chega, né? Obrigada mais uma vez, Cristiano. Imagina, que nada, não tem isso não. Então vamos lá, ó. Vamos entender essa parada que é a pergunta do Will, né? Então, se eu remover o driver da placa de vídeo, eu perco a interface automaticamente? Bom, vamos ver o que você está querendo dizer aí. Vamos entender o que é driver. Driver é um tipo de programa muito específico, né? E que trabalha, para receber esse nome, como uma peça que vai funcionar no que a gente chama de kernel space, né? Ou seja, no espaço de kernel, ou seja, vai conversar ali diretamente com o kernel, nos todos poderosos poderes, mais do que a própria rotinha, inclusive, né? Que é lá o espaço do kernel, efetivamente, né? Tem acesso direto a tudo que é coisa e tal. Isso é um driver. Mas o driver ele recebe esse nome quando ele é um caso particular de um módulo do kernel. É um módulo de kernel, que é a forma mais genérica, né, que é específico para a comunicação para um dispositivo. Por exemplo, se eu olhar aqui nessa máquina virtual, este comandinho aqui, ó, lspci-nnkd 2.2.0300, eu vou enxergar aqui as informações da placa de vídeo dessa máquina. Como é uma máquina virtual, a placa de vídeo aqui se apresenta como uma Red Hat Incorporation QXL para Virtual Graphic Card. É uma placa de vídeo virtual, né? E essa placa de vídeo virtual tem na tabela que relaciona qual dispositivo, qual módulo deve usar. Então esse dispositivo, né, que a galera costuma dizer, minha placa de vídeo não foi reconhecida, balela janeleira, foi reconhecida sim, olha só, aparece o ID dela, aparece até o nome, qualquer que seja o dispositivo PCI, ele vai aparecer mesmo que ele não esteja funcionando, ou seja, ele é reconhecido, eu sei o número dele, o kernel sabe o número dele, o sistema conhece quem é o nome dele, então quer mais reconhecido do que isso? Olhando esse dispositivo, o kernel olha uma tabelinha lá que diz, olha, o dispositivo 1B3600100 tem que usar o módulo chamado QXL. Esse, como é um módulo específico para funcionar com um dispositivo de hardware, a gente chama de driver. E de onde veio esse cara? Se eu fizer aqui um find no /lib /módulos, que é onde ficam os módulos que foram compilados separadamente, e colocar aqui pipegrep QXL, eu vou ver o arquivo desse módulo. Tá lá o arquivo desse módulo. Como tem duas versões de kernel aí, aparecem duas versões do módulo. O QXL.ko, que é kernel object, do kernel 5.15.02 e também o do 5.15.03. Então a gente tem aí o módulo do kernel responsável por uma placa, por um dispositivo. Com o comando lspci que eu fiz, a gente vê também esta informação, kernel drive in use, ou seja, está dizendo que a primeira kernel módulos diz qual é o módulo responsável por lidar com esse dispositivo. A segunda diz que esse módulo está, além de tudo, carregado, né? Então, normalmente o que você faria, remover um driver, você não vai remover um arquivo que veio com o pacote, né? Então, normalmente o que a turma fala é de um módulo separado, que não veio junto com o pacote do kernel, como, por exemplo, uma placa de vídeo que exige um módulo não livre para funcionar, ou se não exige, você escolheu usar o módulo não livre para funcionar, como é o caso de uma placa da NVIDIA, né? Se eu olhar o módulo de uma placa da NVIDIA, se eu olhar uma placa NVIDIA, eu vou procurar por um módulo chamado Nouveau, que é o módulo do kernel, distribuído pelo projeto do Linux, pelo projeto do kernel, responsável por falar, conversar, trocar informações com placas da NVIDIA. Se eu olhar aqui na minha máquina real, vou abrir um outro terminal aqui e vou rodar o lspci-nnkd 2.2.0300
E a gente vê aqui que eu tenho uma placa Intel, mas se eu rodar o 302, eu vejo que eu também tenho um outro dispositivo, e esse dispositivo é uma placa de rede da NVIDIA, uma GeForce 910, esse meu notebook aqui, que é o Donatsu X, uma doação do meu camarada e amigo Cristiano. Obrigado, Cristiano. A gente vê que eu tenho duas placas de vídeo neste equipamento, né? Uma delas tem o ID 8086, que costuma ser o início de todo o dispositivo da Intel, 8086, esses primeiros números representam o fabricante, e 1616, né, é o produto. Inclusive, oficialmente, esses números chamam Vendor e Product ID. Então, é o vendedor, o fabricante, e o identificador do produto. Então, a minha placa é um 8086, porque é Intel, 1616, que é o modelo dessa placa, que é consultado numa outra tabela lá que diz que é um HD Graphics 5500. Mas na minha máquina tem uma outra placa de vídeo, que é uma placa de vídeo da NVIDIA, cujo ID é o 10DE, 10DE é NVIDIA, 129A, 129A é essa GeForce 910M. A gente vê aqui Kernel Models, porque a gente tem um registro nesta tabela que diz que este dispositivo funciona com o módulo que está fornecido pelo projeto Linux no voo. Então a minha placa de vídeo NVIDIA funciona na minha máquina, porque eu não uso o driver que é disponibilizado pela NVIDIA, porque esse driver não é livre, então eu uso no voo. Então é assim, se você remover um driver que está separado ou junto, e a tua placa de vídeo precisa dele, se você remover, na outra vez em que você precisar comunicar, precisar carregar esse módulo na memória, não vai carregar, não vai funcionar o ambiente gráfico. Se você simplesmente remover ele naquele momento, não vai mudar nada, né? Por que não vai mudar nada? Porque este módulo já foi carregado na memória, ele já está na memória, então vai tudo continuar funcionando de boa, né? Mas o automaticamente, então, Will, não sei o que você quis dizer com o automaticamente, né? Eu perco a interface gráfica. Então, assim, interface gráfica é um conjunto de programas, né? Então, por isso que eu estou fazendo certos ajustes, viu? Não me leva a mal, isso não é pedantismo, é que a gente está num espaço de curso, né? E no espaço do curso, a gente tem que procurar ser o mais preciso na nossa fala, porque, inclusive, isso ajuda muito a compreensão do funcionamento das coisas, né? Então, a interface gráfica é um conjunto de programas. Então, remover o módulo ou o driver de vídeo não faz você perder a interface gráfica. Eu sei que você está querendo dizer é que ela deixa de funcionar. Sim, é verdade, ela deixa de funcionar. Mas não vai ser imediato. Não vai ser imediato porque o módulo continua em funcionamento, salvo se o script, o programa que remove o pacote do driver, também descarregue o módulo da memória. Aí, se ele for descarregar o módulo da memória, ele não vai nem conseguir, porque o teu programa que mexe com a interface gráfica, que é o servidor gráfico, está usando aquele módulo, né? Então, não consegue fazer. Agora, depende de qual é a sua placa de vídeo. Nem toda placa de vídeo precisa obrigatoriamente de um módulo instalado separado, como o caso de um módulo da NVIDIA. Tem várias placas de vídeo da NVIDIA que funcionam com um módulo que está disponível em qualquer kernel Linux, porque é fornecido pelo projeto. Então, agora, como é que vai funcionar? Se vai funcionar mais rápido, mais lento? Se vai ter a resolução maior ou menor? Aí depende da placa, depende de uma porção de outros fatores. Perfeito, Will? O Will diz aqui que queria reinstalar. Ah, reinstalar jamais, né? Não, aí no caso não é reinstalar o sistema, né? Tudo bem, você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Ó, o Gabriel compartilha aqui com a gente o comando que ele rodou lá, igual que eu rodei aqui, para mostrar que a placa de vídeo dele é uma placa da Intel também, que usa o módulo i915. Bem legal, e ele disse que interessante, ele achou interessante aqui, acho que o comando. O Alan fala alguma coisa aqui, não sei agora do que o Alan está falando. Poderia começar com 4004 primeiro, processador Intel. Ah, não sei. 8086 ele está falando de um processador, ele está fazendo piada. O Alan, eu sou meio fraco para entender isso, eu não estou acompanhando a conversa, então
pior ainda, né? Mas, enfim. Piada nerd costuma ser sem graça para quem não é nerd ou para quem não está atento, né? Muito bem. Ficou claro, Will? Ah, o Will já respondeu aqui que sacou. Beleza. E é isso aí. Alguma dúvida, algum problema extra para a gente fazer? Se não tiver, deixa eu ver aqui 1h04. Ainda dá para ficar mais um pouquinho. Eu não quero só esgotar demais a paciência daqueles que nos assistem, né? Embora a gente, para quem está chegando hoje aqui, a gente encerra a gravação, mas a gente, mesmo depois da gravação, continua aqui no papo, né? Mas eu acho que tem espaço para tratar de mais um assuntozinho antes da gente terminar a gravação. Olha, hoje é dia de aparecer gente que está sem tempo de aparecer, não é, Arthur? Ah, Arthur também aparecendo aí, legal. E os novatos aí, fiquem à vontade para começar a participar. Pode participar por texto, por voz, aqui pode me interromper, não tem nenhum problema não. Isso aqui não é estúdio de gravação, nem nada disso. O Will está dizendo aqui que ele ainda está com aquele problema que eu estava ajudando mais cedo, do monitor secundário. Ah, Will, eu te ajudei num outro grupo. Cara, eu estou em vários grupos, às vezes a memória, né? Agora eu lembrei, sim. Você estava pesquisando lá o ID da placa e tudo para achar a solução, mas você ainda não encontrou a solução. Aí o Márcio pergunta aqui se os módulos da placa de vídeo estão incluídos por padrão no kernel. Vamos lá. Depende da placa de vídeo, não é? Aí a gente tem que fazer uma análise. Normalmente não. Se eu olhar aqui, ó, se eu fizer aqui veja, o que quer dizer estar incluído no kernel? Vamos entender bem essa parada. Eu vou dizer que aqui a gente tem uma aula que chama Compilando o Kernel. Aí eu falo bastante detalhe disso, né? Aqui eu vou meio que rapidamente mostrar o seguinte, ó. Se a gente olhar aqui dentro do diretório boot, a gente vê alguns /boot, a gente vê alguns arquivos. Um arquivo importantíssimo que tem aí, deixa eu ver aqui se o meu kernel que está rodando aqui, o name-a, é o 10.13. Então eu vou remover esse cara aqui, ó. Eu vou fazer uma apt purge linux image 5.10.15.02. O que eu vou remover quando eu remover o pacote que trouxe o kernel? Eu vou remover o arquivo do kernel, que é esse aqui, vm-linux 5.15.02. Esse é o arquivo do kernel. Mas eu não removo só isso. Por quê? Porque quando alguém compila o kernel, quando o projeto Debian compilou esse kernel para construir esse pacote que foi instalado aqui, na compilação do kernel, algumas coisas que são parte do código-fonte distribuído pelo projeto Linux, né? Parte desse código foi compilado para ser embutido dentro desse arquivo, para compor este arquivo. Parte do que foi compilado para ser separado e é colocado naquele diretório /lib /módulos, e a gente vê aqui que tem um monte deles, para cada um dos kernels está aí, um monte de módulos. Esses módulos foram compilados e foram gravados num arquivo em separado, para que eles sejam carregados quando necessário, né? Então, alguns módulos são compilados dentro do kernel, built-in que chama, ou embutido, né? E outros módulos são compilados em separado. E mais uma porção de outros sequer são compilados, porque não é obrigatório compilar tudo. Se a gente quiser dar uma olhada e ver o que a gente tem, a gente olhando aqui no diretório /boot, a gente vê o arquivo vm-linux, que é o arquivo do kernel, e vê um arquivo para cada vm-linux ali, tem um outro arquivo chamado config. Esse arquivo chamado config é a receita que foi utilizada na compilação deste kernel. Então, quando o projeto Debian pegou o código fornecido pelo projeto Linux e compilou com uma receita para formar o pacote que a gente instalou. E essa receita, a gente pode olhar aqui, um arquivo texto que diz: cada um dos recursos que deve ser compilado vai ter lá igual a Y. Isso significa que ele vai ser compilado e vai ser compilado embutido no kernel. A gente vai ver aqui, se a gente fizer um grep por terminando em Y neste arquivo,
a gente, neste arquivo, a gente vai ver, cadê? Vamos dar um cat aqui, não, grep, então faltou uma aqui, terminando, o que eu estou errando aqui? Ao contrário, né, Cretil? Y, terminando em Y. Ó, então o que eu fiz com esse grep aqui? Eu estou olhando todas as linhas do arquivo config que terminam por Y, ou seja, aqui a gente tem todos os módulos que foram compilados embutidos no kernel. Com WC-L a gente conta 2.266. Se eu olhar todas as linhas que terminam em M, a gente vai ver que nesta compilação, nesta receita, 3.805 módulos foram compilados separados. O Debian, depois de compilar tudo isso, montou um pacote. Neste pacote tem o arquivo, que é o arquivo do kernel, que é igualzinho na minha, na sua, se a gente tiver a mesma versão do pacote, e todos aqueles outros que são compilados separadamente. Mas se a gente olhar também aqui, a gente vai ver as linhas que começam, vamos ver aqui as linhas que começam pelo caractere tralha, a gente vai ver que tem outras 3.430 linhas, e a gente vai olhar aqui no config um pouco dessas linhas, ó, que começam com o caractere tralha. O caractere tralha servem de comentário. Aqui é um comentário efetivamente, mas se a gente olhar mais para baixo, a gente vai ver outros comentários, mas a gente vai ver esse aqui, ó. Isso significa que este módulo não foi compilado. Esta receita diz para não compilar este módulo. E assim a gente tem uma porção de módulos que não são compilados, né? Eles estão disponíveis no código-fonte distribuído pelo Linux, mas não foram compilados, nem embutido no kernel e nem separado, né? Então, quando a gente, para agora que eu dei essa questão aqui, se eu falar a pergunta, ó, se os módulos da placa de vídeo estão incluídos por padrão no kernel, da placa AMD, né? Então, existe um módulo fornecido, então vamos ver aqui, ó, se eu fizer aqui um grep AMD dentro do arquivo, dentro do arquivo config, a gente vai ver que tem várias coisas aqui da AMD, várias delas foram compiladas, inclusive, vamos ver aqui, ó, x86, CPU, AMD microcode, tá lá compilado, AMD x86, cadê a placa de vídeo aqui? Vamos tentar identificar aqui, que eu não sei de cabeça qual é o módulo dela, DRM, mas tá lá. Eu acho que é, não sei, se você me der o nome do módulo, a gente acha ele aqui também. Eu não sei qual é o módulo da AMD, né? Então é assim, o projeto Linux fornece o código-fonte de um módulo, tipicamente um driver, para dispositivos, placas de vídeo da AMD. Se eles estão ou não embutidos no kernel, aí vai depender de qual foi a receita, né, de compilação. AMD GPU. A AMD GPU é outra história, né, porque a AMD GPU tá ali, ó. Um deles aqui, talvez não livre, mas o livre está aqui, ó, foi compilado como módulo, ó, DRM AMD GPU foi compilado como módulo. Então, se a gente olhar aqui lá naquele diretório, ó, find/lib/modules pipe grep AMD GPU, a gente vai ver que está lá o kernel object, está lá o módulo AMD GPU, que é um módulo que vai ser usado. Deixa eu ver aqui, ó, modinfo AMD GPU. Vamos pedir então para que as informações desse módulo sejam lidas. E a gente vê várias coisas. Por exemplo, a gente vê qual é o nome do arquivo, a gente vê qual é a licença, a gente vê quem é o autor, a gente vê que este módulo está preparado para carregar uma porção de firmwares. Muito provavelmente, boa parte deles não livre. E a gente vê toda essa informação aqui, ó, os firmwares que esse módulo pode precisar. É claro que vai depender, um módulo só pode funcionar para vários
modelos diferentes de placa de vídeo, né? E, portanto, ele pode ou não carregar vários e diferentes, caso existam, firmwares para aquela placa de vídeo. Firmware, lembrando que o firmware é um código de programa que funciona no dispositivo e não na sua própria máquina. Então o firmware, quando é lido de um arquivo que está no teu dispositivo, é encaminhado para a placa, ele roda lá, né? Ele não roda aqui. Aí a gente vê aqui esses aliases, são justamente, é uma forma meio maluca de enxergar aqui, mas aqui a gente vê os vendors e os products. Está escrito aqui, ó, vendor e product. Está escrito de um jeito diferente, mas é para que o kernel saiba, né? Quando o kernel está rodando, o kernel tem nas suas instruções iniciais lá de quando ele está rodando, conversar com certos barramentos. Aí ele conversa com o barramento CPI. Como é que ele faz para conversar com o barramento CPI? Ele usa um módulo do kernel capaz de trocar informações com o barramento PCI. E aí é como se ele chegasse lá e falasse: ei, quem é que está por aí? Aí cada um dos dispositivos que está conectado ao barramento PCI e que está eletricamente funcional responde: eu estou aqui, o meu product ID é tal, o meu vendor ID é tal. Então o meu ID completo é esse aqui. Aí o kernel pega e olha numa tabelinha. Opa, pera, deixa eu olhar esse cara aqui. Quem é esse cara? Esse cara aqui é para ser carregado por esse módulo. Aí o kernel vai e carrega aquele módulo. Aí aquele módulo carrega e fala: opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os detalhes de quem é esse cara. Ou deixa eu olhar aqui na minha tabelinha se esse cara precisa de um firmware. Opa, precisa de um firmware. O kernel precisa me dar o arquivo aí porque o cara precisa do firmware lá. Aí o kernel vai, pega lá o arquivo do firmware, carrega na memória e o módulo manda isso, porque ele sabe se comunicar com a placa, manda isso com a placa recebe aquilo e começa a executar aquilo e pronto, as coisas estão funcionando. Então essa é a ideia. A gente ouve muita bobagem por aí, nego misturando, mas eu compreendo. O nego veio do Windows, não entende patavina de informática, não sabe como as coisas funcionam, né? É por isso que a gente está aqui, para mostrar como funciona. Olha só que interessante também. Interessante que, como esse módulo foi um módulo compilado pelo projeto Debian, ele recebeu uma assinatura, um certificado digital, né, de uma autoridade certificadora que chama Debian Security Boot CA. CA é Certified Authority, autoridade certificadora. É por isso que, se você tem Security Boot habilitado na máquina, quando você tem Security Boot habilitado, o pré-bootloader, no caso de um Debian GNU, é o Shin. O Shin foi assinado, então o Security Boot da UEFI carrega ele. Aí quando ele carrega um GRUB que foi assinado. Assinado por quem? Pelo Debian. E aí o GRUB, que forma uma cadeia de segurança, né? Aí o GRUB vai carregar um kernel. E que kernel ele carrega? Um kernel que foi assinado pelo projeto Debian, senão ele não carrega. Aí o kernel, quando é carregado dessa forma, ele vai carregar que módulo? Um módulo que foi assinado pelo projeto Debian, senão ele não carrega, né? Então tem essas coisas todas aí envolvidas e a gente vê aqui a assinatura. E depois também tem uma coisa muito bacana quando a gente está querendo resolver problema. No mod info a gente vê todos esses parm aqui, são os parâmetros que aquele módulo pode receber quando ele é carregado. Então muitas vezes dá para mexer em configurações, modificando como o módulo é carregado e passando algum parâmetro. Você vê que nesse módulo aqui tem parâmetro até umas horas, né? Outros módulos vão ter outros e menos parâmetros do que esse, né? O Will está dizendo que vai anotar as dicas aí que o pessoal passou para ele, como o Alan, né? Sugerindo ali como é que inicia a máquina no modo texto, né? Acho que a forma mais fácil, viu, Alan, atualmente, né? Uma vez que você queira uma única vez, é na tela do próprio GRUB, você ir lá, apertar a tecla E, né, e editar a linha que está escrito Linux e coloca lá single, aí ele vai botar sem subir o ambiente gráfico. Eu acho que eu vi lá em cima, alguém falando para mudar, no caso de usar systemd, para mudar o ambiente padrão, e aí ao invés de ser o ambiente gráfico, é o ambiente em modo texto, pode ser interessante também, né? O Alan fala aqui para mexer GRUB command line igual a 3 sobre esse comando, não sei aqui,
iniciando o modo texto, vai conseguir mexer com os drives livremente. Ele está... não precisa, viu, mudar. Se a gente mexe no etc default group, depois não pode esquecer que toda vez que você mexe no etc default group, você precisa rodar um update group, que é para recriar o arquivo de configuração, né? Eu sugiro, na verdade, quando você está fazendo uma análise dessa, dá boot e na tela do group você escolhe lá single, para não ter o ambiente gráfico e não ter que mexer nisso, né? E aí, né, você conseguir mexer em alguma coisa. Em boa parte das vezes, se você apertar um Ctrl Alt F2, você consegue ir para o modo texto e resolver, desligar a interface gráfica, instalar um driver que você precise, remover um driver que você não precisa, recarregar, essa coisa toda. O modo texto, né, é muito interessante, né? Inclusive isso serve para, de novo, desmistificar, né? Janeleiro acha que a interface gráfica é o sistema operacional, né? Então, inclusive, quando ele vê a tela da interface do Windows, ele fala, isso aí é o Windows. Não, não é o Windows. O Windows é um sistema operacional que tem uma porção de partes. Aquilo que as pessoas identificam como Windows não é o Windows, é só a interface gráfica que o Windows usa. Num GNU é diferente, porque num GNU não dá para fazer essa identificação, porque a gente tem aí uma dezena ou algumas dezenas de interfaces diferentes. Então, cada uma delas tem uma cara diferente. Então, não dá para identificar o sistema operacional pela interface. Se você conhece bastante, se você está habituado, se você olhar a minha interface aqui, você vai já se ligar. Aliás, aqui nem está aparecendo, né? Vamos lá no full, que é completamente full mesmo, que mostra tudo. Não é esse? Cadê o full completo? É o tudo aqui, pronto. Aqui, quem olhar aqui esse full completo, vê aqui por essa barrinha que tem aqui embaixo, que mostra horário, que mostra isso, aquilo. Quem é mais habituado num GNU vai sacar. O cara usa i3. Eu até errei o slide aqui, que esse aqui é o slide da aula e não do curso. Do curso é aqui, né? Então, ele vai olhar isso aqui e vai ver essas barrinhas e vai sacar que eu tenho um i3, mas é só isso que ele sabe. Não dá para sacar que é Debian, não dá para sacar que é nada. Então, tem um volume muito grande de coisas. Então, usar o modo texto é muito interessante, né? Eu vejo, por exemplo, alguém com uma recém-instalação, que tem uma placa de vídeo mais complicada, né? Ou alguma atualização, alguma mexida que a pessoa fez sem querer, aí a interface gráfica sobe, mas não consegue trocar adequadamente informação com a placa de vídeo e a tela fica preta, né? E aí a sensação do leigo é: o sistema operacional não está funcionando, né? Não deu boot, o Linux não bootou, e o que não tem nada a ver, porque não tem nada a ver com isso, porque o kernel já está mais do que bootado, está funcional. A interface gráfica não é o kernel, né? A interface gráfica é um outro programa. Então, às vezes, essa tela preta significa que algum problema de configuração, do arquivo de configuração da interface gráfica, do servidor gráfico, Wayland ou Xorg, não está ok, um módulo não existe, um firmware está faltando, tanta coisa que pode fazer com que fique essa tela preta, que o ambiente gráfico não está funcionando da forma que você espera, mas o sistema operacional está. E aí muitas vezes você pode fazer um acesso remoto usando um celular, ou pode, em alguns casos, Ctrl Alt F2, ter um terminal e resolver o problema. O sistema operacional é muito além do que apenas a interface gráfica. A interface gráfica é a interface gráfica. É muito útil, é muito bacana, serve para uma porção de coisas, mas não é algo imprescindível. Por exemplo, esse creteuzinho que a gente acessa, até onde eu sei, salvo se a Virginia tenha instalado, não tem interface gráfica, né? Então não precisa ter interface gráfica um sistema. É claro que para a gente que usa num desktop, é comum a gente gostar e usar com interface gráfica, mas não é obrigatório. Há quem não usa interface gráfica nem no notebook. Eu mesmo conheço uma pessoa que não usa interface gráfica nem no notebook. O nome dela é Richard alguma coisa, Richard Matthew Stallman, né? Eu já vi ele usando sem interface gráfica, só em modo texto, um notebook, né? Então, ou netbook. Então não é obrigatório usar a interface gráfica, né? Interface gráfica é um recurso que pode ser interessante caso você precise de alguma coisa específica, caso você goste, caso você queira, e por aí afora. Belezinha? Eu acho que já estou ficando aqui sem garganta, 1h23 de gravação, acho que está bom por hoje, para não cansar a turma que não está aqui presente. Inclusive, eu vou dizer que pode permanecer na sala, que a gente continua no papo, né? Estamos aqui no Lab GNU.
eu sou @Creteu, né? Assim que você me encontra. Convido a todos e todas a fazerem parte lá do nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Se você quiser e achar que a gente merece, tem aí todas essas formas de colaboração financeira aqui com esse trabalho. E lembrando também, novamente, que amanhã, 2 de fevereiro, a gente vai ter nesta mesma sala, creteu.com.br/labgnu, às 20 horas, a aula inaugural do curso de empacotamento do Debian. Se para você obter mais informações sobre esse curso, acesse aí creteu.com.br/ced. Então, todos e todas e todes convidados. Vem aí conhecer, se você se interessar e quiser fazer o curso, tem aí as informações de como fazê-lo. Um abraço e até a próxima!